Manaria. Você ouviu por aqui o som do Jorge Matheus Rankin, também tocou Gustavo Lima das Antigas, essa casa consumada. São 14 horas mais 18 minutos, agora 14h18. Como falei agora há pouco, estamos recebendo aqui na Manaria FM hoje a participação de Ricardo Malta. Estaremos conversando um pouco com ele e ele estará aqui apresentando o seu perfil. A população manariense é bom a gente frisar que tudo dentro da legalidade da justiça eleitoral, algumas regras são estabelecidas e a gente fica meio que limitado aqui durante nossa conversa. Mas vamos lá, vamos dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo à Manaria FM. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, doutora Norma, que está aqui comigo. Meu afilhado Daniel, que está ajudando também na transmissão pela minha rede do Facebook. E a todos, né, que estão os ouvintes da Manaria FM, a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, tanto minha como da Rádio Manaria FM. Né? Quero saudar com paz e bem a todos, né, e a todas, nesse momento que vamos conversar um pouco sobre nosso município, né, mas também trazer algumas questões pessoais para muitas pessoas que ainda não me conhecem, né, se situar um pouco nessa realidade atual, né, que estamos vivendo. Então vamos lá, Ricardo. Tenho aqui muitas características suas, mas em vez de eu passar isso para os ouvintes, eu gostaria que você passasse aí, por exemplo, por onde você já passou, qual a sua trajetória profissional, seu serviço prestado à população, porque eu me conheço praticamente de criança, e quando eu me entendo de gente, eu conheço a sua pessoa, mas lógico que o nosso trabalho é levar aos ouvintes o conhecimento. E para isso acontecer, gostaria que partisse de você aí, suas características, digamos assim. Alex, eu agradeço a Deus, primeiramente, de ter me criado em um seio familiar bem vasto, né? Meu avô era uma pessoa pública, minha mãe trabalhava na saúde, então é uma casa, na verdade, que sempre foi cheia de gente. E de uma casa do lado, que eu também me vejo como filho, né, eu também tinha tudo isso, Amparo professora, Tadeu que tinha toda a estrutura de discoteca. Então eu me tornei aos poucos conhecendo muitas realidades, né, desde a minha infância. Mas meu ponto inicial de vida pública como pessoal começa na igreja, né? Eu desde criança ajudava nos trabalhos da igreja, fui catequista, né, fui criador, né, criava meus bichinhos para a subsistência de casa, a galinha para botar o ovo na mesa quando faltava. Então, sempre tive esse cuidado. Mas começo, em termos de trabalho, ajudando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, com meu irmão, amigo Cido. A gente, quando começa a falar desse trabalho, é como se fosse formalmente. Isso, informalmente, na verdade, porque era uma ajuda, né, era uma ajuda que Cido tinha me convidado. Eu tinha apenas 14 anos e ia bem para ajudar nas questões práticas de escrever, de fazer alguma carteira de sindicato para os sócios, etc. Na época era a mão mesmo? Sim, no máximo a máquina da datilografia, no máximo. Então a estrutura inicial era Cido, que era o presidente, seu Adeilson, e mais umas 2 pessoas, né? Mas graças a Deus esse foi a minha primeira experiência. Depois fui professor, na verdade não se dizia professor, foi na emergência de 98, né, que eu fui intermediador educacional lá nos sítios Aroeira, Lagoinha, né, e levava lá na escola de Santo Antônio de Anísio, que na emergência tinha uma parte de trabalho, mas o governo Arraes exigia também uma parte de estudo, e a gente tinha cartilhas temáticas para debater. Depois faço trabalho na educação de jovens e adultos
já na gestão do ex-prefeito Santos. Também trabalhei como agente de saúde, agente comunitário de saúde. Em 2003 passei no concurso público, né, fiquei no programa Se Liga, né, como professor. Depois fui convidado já na primeira gestão de Otaviano, para dar suporte na Secretaria Municipal de Educação. Depois fui chamado para ser supervisor do programa Acelera. Depois fui coordenador de algumas áreas de educação do município. Fui conselheiro tutelar, né? Só que renunciei no segundo ano por questões práticas administrativas internas do Conselho de Direito e do Conselho Tutelar. E depois ingressei novamente no IPSEM, Instituto de Previdência Municipal. E, por último, meu trabalho no município, servindo e ajudando como conselheiro municipal de Direito da Criança e Adolescente, a qual assumi 2 mandatos. Certo, uma longa trajetória aí vem traçando e com novos planos, novos rumos, né, Ricardo? Isso. Então vamos lá, vamos seguindo. Ricardo, temos aqui alguns tópicos, eu vou falando um deles e você vai fazendo suas considerações, sua fala aí. A gente meio que não ensaiou, no final que você termina a sua explicação, você fica em silêncio e eu prossigo. Vamos falar de educação e esporte, né? Sua visão que você tem aí sobre essa área. Alex, a educação, sobretudo, é o grande segredo do desenvolvimento de uma sociedade, né? A educação, eu costumo dizer que seja esse coração que palpita dentro de todas as áreas. Mas para termos uma educação de qualidade, algumas coisas precisam ser vistas com cuidado. Primeiro é a valorização do profissional da educação, né? Eu preciso ter dentro da estrutura do município leis, regulamentos que deem ao profissional da educação um amor mais à causa, digamos assim. Eu lembro que em 2008 nós participamos, também participei do Sindicato dos Professores, e a gente teve um grande trabalho que foi fazer, ou refazer na verdade, o plano de cargos e carreira dentro do município. Então, que foi justamente a transição quando teve do Fundef para o Fundeb e precisava de uma nova visão de futuro para os profissionais de educação. Porque se mudava um bocado de coisa, né? O antigo PODGIS, que era uma gratificação que os professores recebiam, não era mais PODGIS, e mudava o nome para reintegração de classe. Então teve que ter um monte de mudanças, e a gente teve esse grande trabalho junto com os professores, a gente como professor sentado de um lado, sindicato do outro, governo do outro, poder legislativo do outro, para que a gente pudesse aprimorar as propostas. Mas visto de 2008 até 2020, a gente tem 12 anos de plano de cargos e carreiras, e com essa nova mudança acredito que tem que se sentar novamente, né? Tem que se sentar novamente e rever os conceitos. Para o profissional de educação ter no seu trabalho cotidiano realizações, mas sobretudo avanços no seu trabalho, é preciso também que a gente possa ofertar uma formação continuada para os professores. Eu não posso pensar em uma educação que eu coloco o professor dentro de uma sala de aula de qualquer forma, de qualquer jeito, dentro das inovações que acontecem hoje. A gente vê o mundo de hoje, principalmente nesse ano, é um ano de extrema mudança para todos os setores, seja educação, seja qualquer outro setor, né? Até na política. A política esse ano vai ser anormal, no sentido bom, não sei, mas vai ser de uma forma diferente, né?
vai ser de uma forma diferente. Mas voltando à educação, nós precisamos também pensar com carinho na infraestrutura das unidades de ensino. Eu não posso querer uma educação de qualidade, né, quando ainda no Brasil, isso fala em forma geral, no Brasil ainda existem situações precárias de ensino, né, de unidades de ensino, infelizmente. A gente foca quando fala de Brasil muito Nordeste, mas quando a gente conhece algumas realidades, a gente sabe que em outras regiões existem precariedades piores do que a nossa, né? Então, a política pública tem que se pensar com urgência na qualidade da educação. E no nosso caso, eu também acredito especificamente no nosso caso, a gente desde 2005 a gente fala de uma chamada nucleação das escolas. Para a gente ter uma boa qualidade de educação, a gente tem que ajustar. Agora, isso precisa se chamar a população, precisa sentar e ver como fazer para nuclear as escolas, porque a gente precisa urgentemente, Alex, acabar com uma ferida que se chama mudisseriado. Isso é uma ferida dentro da educação, né? Então a gente precisa. Agora, essa questão, o senhor quer interromper um pouco, você frisar para a nossa população o que seria essa nucleação, digamos assim. Não sei se essa palavra existe, agora eu fiquei essa questão de nuclear as escolas, que eu gostaria que você ênfase mais nisso. Essa questão da nucleação das escolas, ela tem que partir primeiro de um princípio de senso escolar. Então eu tenho que ter dados, né? Eu tenho que ter dados, eu tenho que saber, um exemplo, na região do Minador, por ali, quantos alunos eu tenho, quantas escolas eu tenho, qual a capacidade que eu tenho de colocar esses alunos nessas escolas, né? Se é interessante nuclear uma maior que já existe, ou se é interessante pensar em outra. Deixa eu refazer aqui, então. Na verdade, não queria que você explicasse de qual maneira isso pode acontecer, mas o que seria exatamente essa questão de nuclear as escolas? Eu bem que compreendi o que você falou, mas infelizmente pode ter pessoas que não entenderam o que seria isso. Ok. Vamos fazer só uma retrospectiva. Em 2004, o município de Manari tinha 64 unidades escolares. 64. Que seriam escolas que funcionavam muitas vezes na casa de um professor, mas tinha todo o registro do MEC, né, todo o acompanhamento escolar. Em 2012, mais ou menos, foi conseguido, com o trabalho dos coordenadores e Secretaria de Educação, diminuir esse número para 34, porque teve escola que foi mais interessante, um exemplo, aquela escolinha que tinha lá fazer mais 2 ou 3 salas, então Dona Maria, que tinha a turma da casa dela, já ia para aquela escola para dar aula. Melhorou a qualidade da merenda escolar, melhorou a qualidade da educação, porque Dona Maria dava aula a 20 alunos, 5 eram de primeira série, 5 eram de segunda, 5 de terceira e 5 de quarta série, dentro da estrutura da casa dela. Quando ela vai para essa escola que conseguiu nuclear, por exemplo, 4 salas, ela já vai ser professora de uma série só, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu em muitos cantos diminuir muito a questão do mudisseriado. Vamos lá, Ricardo, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, algumas pessoas que possam não ter entendido, porque eu indaguei 2 vezes nosso convidado a falar sobre essa questão de nuclear as escolas. Para simplificar, seria o seguinte: diminuir essas salas que tem muitas pessoas estudando várias séries e colocar em um local só, mas dividir. Cada, por exemplo, fala muito de ano hoje, né? Na minha época era série. Então, vou falar como eu conheço. Pessoas que estudam a primeira série vai ficar em uma sala, pessoas que estudam a segunda série vai ficar em outra. Então, seria isso, nuclear para dividir, na verdade. Isso. Não é isso? E dar mais oportunidade ao aluno, porque o exemplo, lógico, porque cada professor vai fazer o seu planejamento
de aula dentro do que é aquela série, né? Então o professor antes fazia nessa questão 4 planos de aula, um para a primeira, um para a segunda, um para a terceira. Então machucava o professor, mas machucava muito mais o aluno, porque tinha que dividir o seu mestre para vários assuntos. Vamos continuar, né? Vamos aos nossos tópicos. Vamos falar de agricultura agora, a sua visão sobre a agricultura, o que você tem a compartilhar também do conhecimento e até de alguns projetos, digamos assim, que deveriam ser feitos na área da agricultura. Alex, a agricultura, para nós, sobretudo aqui no nosso município, ela é uma das grandes geradoras de renda. Nosso município é, digamos, 85% um município agrícola. Nós não temos nenhuma indústria, por exemplo. O comércio é o comércio que ainda abre portas para alguns empregos. A outra fase de economia são as pensões e aposentadorias que o município tem e o funcionalismo público. Então, quem não está em um desses tópicos, desses quadros, está produzindo, né, na terra. O que eu penso, o que eu falo de agricultura é uma vivência, né? Eu sou funcionário público, por exemplo, mas sempre gostei de ter meu sítio para eu criar pelo menos uma galinha para eu catar um ovo, para eu comer com convencer. Isso já ajuda na minha economia familiar, né? Então, nosso município, além de ser agrícola, ele está 100% dentro de uma chamada agricultura familiar, né? Nós não temos agronegócio, por exemplo. Então, o que nós produzimos, ele se transforma, primeiro, em abastecimento local. Manaíra, de alguns municípios que eu conheço, é um município que ele é autossustentável no que produz. A gente consegue, por exemplo, vender carne bovina para outros municípios, abastecer outros municípios com carne bovina, com caprinos, né, com suinocultura, alguns suínos que é criado. Então, é uma parte econômica muito forte para o nosso município que a gente produz. Agora, que precisa de incrementos, né? A gente precisa pensar a agricultura de agora para frente como uma grande geradora de emprego familiar. Uma grande geradora de emprego familiar. Para isso, dentro da estrutura municipal, eu preciso dar mais condições à Secretaria de Agricultura para trabalhar. A gente já avançou muito, né? O governo dentro do município conseguiu alguns tratores que injetou dentro da Secretaria de Agricultura e melhorou muito a qualidade, pelo menos, de aração de terra, digamos assim. Mas tem muito que se fazer. Se a gente tem um espaço rural que é muito grande, a gente precisa de 2 coisas, no mínimo, para começar a avançar. É a construção de uma base de dados das propriedades rurais e de suas produções a nível municipal. A gente precisa urgentemente criar dentro da Secretaria de Agricultura essa base de dados para eu conhecer de fato o que o município produz, né, e onde produz. Porque pode ter regiões dentro do município que produza mais bovino. E bovino a gente divide ele em gado de leite e gado de corte, né? Então preciso ter essa base de dados para conhecer. E outra coisa essencial para que isso aconteça, a prefeitura, não sei como fazer economicamente, e falar assim de prefeitura porque é o órgão gestor executivo do município, né? Como fazer para contratar alguns técnicos agrícolas para que possam fazer essa visita, esse acompanhamento dos agricultores, porque uma coisa é dizer que eu quero que o município produza, mas não dá condições de produção, fica uma coisa meio que não se encaixa em algumas coisas. Então, acho que esses 2 avanços precisam ser feitos para o futuro, né? Para o futuro. Quando a gente trata do assunto, vem meio que no popular, né? A gente fala de gestão municipal, aí sai prefeitura, mas na verdade a gente está debatendo ideias e é bom a gente deixar bem claro isso aqui para não haver distorções, digamos assim. Vamos falar de assistência social, sua visão aí da assistência social, porque, como a gente sabe, Manaíra é uma cidade, um município, podemos dizer assim, com imensa maioria de pessoas carentes e a atenção primária da assistência social, ela é essencial. Isso, só pegando uma fala antes sua, Alex, okay, esclarecendo,
quando a gente colocou essa questão de prefeitura e gestão pública, não é cobrando nem tampouco dizendo que deve ser feito. Primeiro, frisar que eu estou aqui como cidadão, né? A questão da pré-candidatura a algo, isso aí, todo cidadão que é filiado em um partido pode ser candidato, por exemplo, depois das convenções, né? Mas assim, isso é uma visão dentro de uma estrutura que a gente vive, né, no cotidiano. Então, deixar só claro, foi bom você ter frisado isso e lhe parabenizo por essa intervenção. Sobre a questão... Na verdade, alguém que está aqui veio que amarrado, então um segura o outro e ninguém pode sair desse trilho. Sim, lógico, né? O barco da construção... Deixa eu só recapitular de novo, a gente fica meio amarrado nos trâmites da lei, porque a gente que trabalha com comunicação, principalmente, tem que explicar bem que é para não distorcerem lá do outro lado. Isso. Lógico, a gente tem várias pessoas com boas intenções ouvindo nesse momento, mas também do outro lado existem outros tipos. Prossiga, assistência social. Eu lhe agradeço. Dentro da assistência social, você falou uma questão de pessoas carentes que é gritante, né? E a assistência deve também aprimorar em alguns aspectos. A gente conseguiu avançar muito depois da criação do Bolsa Família, que deu assistência a muitas pessoas, mas a gente ainda sabe que há muitas situações de vulnerabilidade social, que não é só a falta de comida, né? A gente tem que entender isso. A vulnerabilidade social não se resume à falta da comida na mesa do cidadão, né? Ela se expande, na verdade, para outros tantos assuntos que são gritantes de nosso município. São violências contra idosos, violências contra crianças e adolescentes, a violência contra mulheres, né? Tem muitas vertentes e que a gente precisa aprimorar. Agora, só se aprimora conhecendo de perto, né? E, sobretudo, participando ativamente dos debates, né? Participando das conferências municipais. E quando a gente participa das conferências, a gente ouve cada realidade. Eu acredito que você já teve a oportunidade de participar de algumas conferências, que a gente ouve e sente na pele situações que parece que não existem dentro do município, né? Então, conhecer e apoiar a causa da assistência social deve ser primordial para tudo e para todos, né? Independente de lado apolítico, apartidário, religioso, todos têm que dar as mãos. Mas algumas coisas que eu queria pontuar dentro da assistência alguns caminhos, sobretudo para a terceira idade. Eu acredito que a gente precisa muito dar uma olhada com mais carinho, né, na questão da terceira idade, ou seja, da boa idade, como se diz hoje, e pensar sobretudo na... Melhor idade? Parece que é a boa idade, né? A boa idade. É a melhor idade. E, como queria dizer, ver como está funcionando o Conselho Municipal do Idoso, né, que foi criado a nível nacional em 2003 e a nível municipal tem alguns poucos anos que ainda está se estruturando, né? É o conselho que começa a puxar políticas públicas voltadas à terceira idade, mas a gente precisa, de fato, ter esse olhar carinhoso dentro da estrutura municipal para o pessoal da terceira idade. Para a juventude, a gente tem que pensar também no jovem que se prepara para um mercado de trabalho que é desafiador, né? Mas para isso a gente tem dispositivos aí que ajudam, né? Tem programas que, como exemplo, o programa Jovem Aprendiz, que qualifica o jovem para o mercado de trabalho, né? Então, como vamos fazer? É chamar o Conselho Municipal, é chamar a Secretaria de Assistência Social, pensar, conversar para que nossos jovens tenham um norte na vida,
um norte de trabalho com qualificação profissional. E dentro dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, é dar mais uma olhada com mais carinho para a questão de criar grupos de arte, de cultura, de esportes. E isso a gente tem, Alex, uma boa dentro do nosso município, que são pessoas voluntárias que se dispõem, por exemplo, ontem eu conheci, ouvindo, né, uma pessoa me disse que aqui de Manari tem um cidadão que tem uma vamos dizer assim, uma mini escola de futebol. Olha como é bonito isso. São iniciativas que muitas vezes fogem do nosso conhecimento, mas não da nossa realidade. Então, acho que a gente deve apoiar essas iniciativas populares, né? É apoiar, porque o tempo que tem jovens, crianças praticando esporte, a gente tem menos crianças nas ruas, pensando em drogas, então a gente consegue, com iniciativas simples, populares, trazer e apoiar nesse sentido. Vamos continuar aqui nossa conversa. Ricardo Malta, já falamos de assistência social, agricultura. A gente agora vai chegar num assunto de extrema importância na nossa realidade atual, que é a saúde. Vamos falar um pouco de saúde. Você tem a pontual, quais são os tópicos que você trouxe para a gente, de seu conhecimento que deve melhorar e, lógico, também de sua opinião, os caminhos que devem ser apontados, porque é fácil você chegar para alguém e dizer isso tem que ser feito, agora de qual maneira? É isso que nossa sociedade hoje precisa. Até existem postagens nas redes sociais que dizem seja um incentivador, porque o mundo está cheio de críticos. Então vamos frisar um pouco nisso, porque eu conheço você, como falei no início, desde me entendo de gente, né, no nosso ditado popular, e eu sei que você não é uma pessoa crítica, mas você é uma pessoa incentivadora, que diz, ó, isso precisa ser feito agora dessa maneira. Vamos falar de saúde. Alex, falar em saúde, nesse tempo de pandemia, é sobretudo colocar o dedo em uma ferida que está doendo, né? Numa ferida que está matando, numa ferida que está dizimando famílias, numa ferida que está esfraquecendo até as forças de trabalho, mas é preciso se revigorar. E, sobretudo, peço permissão a todos em parabenizar o trabalho já feito até aqui, sobretudo em combate ao Covid no nosso município. A gente está vendo aí aumento de casos, mas também aumenta as ações. Então isso é bonito. Isso é mostrar que a força está viva, né? Mas pensar em saúde atual, né, se lamentar com as situações, não nos impede de pensar ela para o futuro, né? E pensar ela para o futuro é conversar, é ver os números de pessoas que crescem a cada dia. Por exemplo, a gente teria uma base de dados esse ano para tudo isso que a gente conversou aqui, que seria o Censo Populacional 2020. E por conta da pandemia não foi possível se realizar. E infelizmente, quando é para ser liberado verbas federais, só se pensam, aliás, o governo se atém a dados do censo anterior. Veja só quanto os pequenos municípios serão prejudicados, né, nesse pensamento. Até o próprio ministro da Economia cita, né, que eles tiveram conhecimento da ocorrência desse auxílio emergencial de pessoas que seriam invisíveis, mas quando eles se tratam de invisíveis, é como se o governo não soubesse da situação, não é isso? Aí é que está essa fragilidade desse censo aí. Exatamente. Então é gritante a situação, porque ele vai impactar no futuro, na projeção econômica, na projeção social do futuro, né?
Se eu vou fazer, por exemplo, digamos que possa se fazer o censo para o ano, mas o censo só sai depois de um tempo. Então a gente vai ter 2, 3 anos economicamente em termos de per capita perdido, né? Então pensar a educação, pensar a agricultura, pensar a assistência social, saúde e outras secretarias e caminhos que temos a tomar sem uma base de dados firme, que é o censo populacional, por exemplo, é complicado. Mas também não se pode parar. Trazendo para a nossa realidade, digamos que na gestão municipal isso não seja tão complicado, porque como Manari, a gente traz para a realidade nossa, e estamos falando nossa realidade, é isso que nos interessa. Manari é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo. Se eu não conheço, por exemplo, Daniel aqui, mas você conhece, eu conheço você, você me conhece, você traz a informação de Daniel até mim. Quando se trata em âmbito municipal, não é essa dificuldade tremenda, mas quando se trata de recursos federais a serem investidos no município, aí que está a barreira, não é assim? É justamente aí que dói, porque nosso município, como é um município pequeno e com arrecadação tributária também pequena, a gente sobrevive 90%, 85%, 90% com recursos federais. O Fundo de Participação aos Municípios, que é um dos repasses do governo federal, com esse não dado do censo, também é prejudicado e automaticamente o município se prejudica. Se prejudica nas suas ações. Mas como a gente já está entrando um pouco na área econômica, que também não é a bola da vez no sentido da pergunta, mas também a saúde é prejudicada com isso, né? A saúde é prejudicada com isso. Por exemplo, a gente não tem como, seria tão interessante que se dentro do governo federal, do Ministério da Saúde, a gente conseguisse verbas federais para implantar, por exemplo, Alex, mais o PSF naquela área da Coab, né? A gente vê que Manari cresce, dentro Manari como cidade, né? Como cidade, ela cresceu muito a área do ginásio de esporte para lá, e a gente vê que já precisa de ações, né, para lá. Então, trazer um exemplo, quem mora lá na Coab para se consultar no José Fanadi, é você atravessar toda a cidade para chegar no outro extremo, para, um exemplo, para uma gestante fazer uma consulta, ela no mínimo tem que vir de carro, né? No mínimo tem que vir de carro. Então, se tem que pensar urgentemente, futucar o Ministério da Agricultura, aliás, da Saúde, para conseguir verba, por exemplo, para pensar futuramente em um PSF para a Coab. Dentro da estrutura municipal se pode pensar também, mas tudo isso é voltado ao que a gente falou na questão dos recursos federais, visto que, infelizmente, nosso município economicamente não arrecada tanto. E tem vários fatores que a gente não vai citar aqui, por exemplo, mas tem vários fatores. Tem que reorganizar a questão de lei tributária, etc. e tudo, mas isso aí é outro setor. Mas a gente tem que pensar para o futuro. No centro obstétrico para cirurgia cesariana, a gente vê a dificuldade de deslocar uma gestante até Arco Verde ou até Garanhuns. A gente tem que pensar isso dentro das estruturas que tem, mas também com recursos federais, porque sem os recursos federais se torna muitas vezes para o corpo impossível fazer. Uma coisa que também tem que ser pensada, Alex, urgentemente é mais contratar, ou não sei se é um chamamento público de agentes comunitários de saúde. A gente tem, como falei, um município que cresce, uma população que cresce, e um exemplo, os agentes de saúde tem deles que estão sobrecarregados de família. E por lei, existe uma per capita de famílias por agente de saúde. E se a gente for colocar no papel e ver quantas famílias há no município e como está essa cobertura, a gente vai ter um diagnóstico que falta agente de saúde para cobrir um pouco da saúde da família, né? Que o agente é esse essa primeira peça principal para primeiro contato. Contato. Ricardo, o nosso tempo está afindando, não acho que dá tempo para a gente
debater esse outro tópico, então a gente abre espaço para as suas considerações e também falar um pouco por qual sua decisão de ser hoje um pré-candidato e qual cargo você pretende disputar, lógico, dentro dos conformes da lei, porque tudo é tratado como pré isso, pré aquilo, agora não tem ninguém nada, é só um pré-requisito para isso e aquilo, fica à vontade. Bem, Alex, nessa projeção eu vou usar só de uma fala que eu falei há pouco tempo antes. Todo cidadão hoje, né, que é vinculado a um partido político, ele é um pré-candidato, né? Então todos nós que estamos aqui somos pré-candidato a algo, ou a vereador, ou a prefeito, ou a vice, né? Isso quem vai definir o futuro será as convenções municipais. Vamos ao que interessa. Hoje o seu pensamento é ser pré-candidato a algo. Eu estou como pré-candidato, né, a um cargo no Poder Legislativo, ou seja, a vereador, né? Para junto com o meu povo ouvir os anseios para que a gente possa avançar, né? Avançar tudo isso que nós falamos aqui são anseios de uma população, né? Não tem plano de governo, não tem plano, são anseios da população. Então, o conversar junto, o decidir, o ouvir é essencial para que os poderes possam se ajustar. Lógico que cada um onde lhe cabe. O vereador não tem papel nenhum em ser executivo. O dele é ouvir a população, criar leis, sobretudo fiscalizar o que vai ser aplicado nas leis, dentro do orçamento, dentro dos conselhos, conhecer a estrutura municipal, conhecer os secretários municipais, cobrar dos secretários municipais. Então, essa questão de fiscalizar ela é muito ampla. Quando a gente, o vereador fiscaliza o prefeito. Não, o vereador fiscaliza tudo o que está dentro do âmbito municipal, né? Até um conselho, até uma associação, se tiver uma denúncia de desvio de verba, por exemplo, o vereador dentro do município, né? Mas isso a nível estadual, a nível municipal, a nível estadual, deputado federal, estadual, a nível federal, deputado federal. Mas dentro do município, o vereador tem por direito de lei chamar para esclarecimentos. Por isso que tem as comissões específicas para isso. Nosso tempo está findando, então, rapidamente, dois minutos, rapidinho, suas considerações para a gente. 2 minutos. Tudo isso só é possível, primeiro, se para o futuro a gente pensar em um plano municipal de desenvolvimento, seja para 10, seja para 15, seja para 20 anos, né? Tudo isso que nós falamos aqui, a gente tem que transformar isso em lei, chamar um chamamento público, com audiências públicas, para que a gente possa ouvir os anseios da sociedade. Os anseios da sociedade têm que estar acima dos poderes municipais, porque do povo emana o poder, né? Isso é constitucional. Então, essas são as projeções. Continuar ouvindo o povo, né, de diversos âmbitos, para que a gente possa ter um município cada vez mais forte, cada vez mais desenvolvido e cada vez mais capacitado para o futuro que nos espera, que é desafiador. Então agradecemos sua presença e mais uma vez a gente reafirma a toda a população que a Manaria FM está de portas abertas para levar o conhecimento à população dessas pessoas que estão aí lançando suas pré-candidaturas a disputar cargos no Poder Legislativo, no Poder Executivo. A Manaria FM está fazendo esse papel bem feito. A gente agradece a sua presença, Ricardo. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a todos que nos acompanharam até agora, agradeço a doutora Norma, a Daniel, a Tânia, a você, Alex, né? E que Deus lhe abençoe e continue lhe capacitando para ser esse intermediador, né, entre a voz da realidade e a voz do povo, né? Você leva essas informações para o povo, que é muito importante. Então, muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Quando fala de Deus, a gente fala amém. São 14 horas e 58 minutos. Finalizamos por hoje a participação com o Ricardo Malta. Consequentemente, dentro dos próximos dias, receberemos outras.